apóstolo Jonathan, meu primo, os irmãos de Bagé que não conhecem. Ele mora na região do entorno de Brasília e tem uma igreja, comunidade, restaurando a fé, restauração da fé, restaurando a fé. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Vamos orar, abençoar a vida dele. Pai, em nome de Jesus, toma o teu filho, Pai, que o Senhor venha usá-lo, Pai, com autoridade, com fogo nesta noite, Pai. E em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito flua através da vida dele, Senhor, para que possamos ser cheios do teu poder nesta noite. Cobre ele, Pai. Que nesta noite, Senhor, meu Deus, meu Pai, o teu coração seja revelado a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Saúde os irmãos com a paz. Sem mais delongas, essa noite eu queria falar com os irmãos acerca de um assunto que teoricamente todos nós que estamos dentro da igreja temos conhecimento, falamos, mas muitas vezes nós não entendemos o que é isso. Eu queria essa noite falar sobre fé. Se eu chegar para qualquer um de vocês e perguntar: você tem fé? Todo mundo vai dizer: eu tenho fé. Mas a Bíblia diz que existe a fé de Deus. Quem sabia disso? Está na Escritura. A fé de Deus. A Bíblia fala também que certa feita Jesus olhou e disse: nunca vi tamanha fé. Então existiu uma porção naquele homem que Jesus ainda não tinha visto. A Bíblia também compara a fé a uma semente. E é engraçado que quando a gente fala de semente, a gente logo imagina que Jesus está falando do tamanho da semente, quando na verdade não é o tamanho que importa, mas sim a sua utilidade. Porque apesar dela ser pequena, o resultado dela é grande. A semente, ela é um fruto. A semente é algo que você lança para se gerar algo. Quando o semeador ele sai a semear, ele larga algo morto com um propósito. Porque se não tiver propósito, não vive. Mas para viver tem que estar morto. Porque se você pegar um fruto e enterrar ele, não nasce. Porque o propósito do fruto é proteger a semente até que ela morra. Deus tem protegido muitos de nós até que nós venhamos a morrer. Morrer para o nosso eu. Morrer para os nossos sonhos. Que isso, pastor? Eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já faço um monte de coisa por Ele. Pois é, mas ainda tem um Pedro batendo aí dentro. Volta e meia você diz: eu não aceito. Volta e meia você fala: cadê Deus? Por que Deus permite isso? Volta e meia você quer governar, porque quando você diz assim: por que Deus permite isso? A canção que nós cantamos é, né? Deus faz tudo aquilo para aqueles que amam a Ele, não é isso? Tudo coopera, tudo se move. E é engraçado que o amor de Deus para com Jesus, para cumprir o propósito, levou à morte. Para que Jesus pudesse cumprir o seu propósito, teve que morrer para si. Uma criança de 12 anos dava aula para os fariseus, mas não estava pronto. Porque enquanto a palavra estiver só na tua mente, não faz nada. Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos. E tudo que Pedro queria era fazer com que Jesus fizesse o que ele queria. Não, você não vai morrer. Pode deixar que eu resolvo.
pode deixar que eu faça. E o tempo todinho Pedro estava ali, ativo, pronto. Eu não sei, eu me identifico muito com Pedro, porque eu sempre estou disponível, mas volta e meia eu meto a mão onde não pode botar. Volta e meia eu falo coisas para pessoas que não estão prontas para ouvir. Por mais que eu esteja vendo algo, se nem Deus cobra isso dela, quem sou eu para cobrar? E nós queremos cobrar e mudar as pessoas. Oramos a Deus para que alguém mude, porque afinal de contas queremos estar bem, não queremos aquela pessoa mudada. O princípio não é a libertação, é a paz. Mas a Bíblia diz que a paz que Ele dá não é como a que o mundo dá. A que o mundo dá, ela só vem em meio a alegrias, a conquistas. A paz que Jesus dá, ela vem em meio a guerras, em meio a faltas, em meio a tempestades. Porque a paz não é uma condição de coração, é uma pessoa. Ele é o príncipe da paz. Se Ele estiver assentado no teu coração, que mal temerei? Se Ele é o meu Senhor e tudo coopera de fato, por que ficar abalado? É engraçado que o comando é: não andeis ansiosos. É pecado andar ansioso, irmão. Que isso, pastor? Eu tenho sentimentos, eu tenho alma. Eu sei, irmão. Mas o processo é, quando vem a ansiedade, é descansar em Deus. Eu não sei, irmão, eu entro em inquietude, eu vou chorar, eu vou adorar, eu vou ouvir pregação, eu vou movimentar o meu espírito. Jesus certa feita diz: há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E ele estava falando da incredulidade dos discípulos, porque no mesmo texto ele diz: se tivesse fé, nada vos seria impossível. Por que foi impossível? Porque os discípulos não creram. Não creram. Por quê? A unção era pouca, o comissionamento era fraco, porque Jesus disse: ide. Era fraco, irmãos. E o mestre era ruim. Nessa noite, se der tempo, porque eu precisaria de umas 5, 6 horas para pregar isso, e eu sei que eu não tenho esse tempo, mas eu ficaria, nem que seja para que alguém entenda. Porque quando a gente entende aqui, ó, muda tudo. É verdade, muda tudo. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 36. Diz assim o texto, 12, verso 36. Eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil que os homens falarem, darão conta no juízo. Eita, tudo que eu falar, diga todas as palavras inúteis, sem valor, vou prestar conta. Sabe o que é uma palavra inútil? É uma palavra não direcionada por Deus. Por exemplo, não vai dar certo. Deus não está cooperando comigo. Deus não está vendo. Deus não me enxerga. Pastor, mas é porque às vezes, irmão, para de viver com a tua alma. Ele diz: eu não te abandonarei. Ele está aí. Ele diz: eu sou tua fonte. Ele é a tua fonte.
Ele diz: eu sou o teu alimento. Ele é o teu alimento. Ele diz: eu sou a tua cura. Ele é a tua cura. Ele diz: eu sou a verdade. Ele é a verdade. Eu sou a porta. Ele te leva a algum lugar. Quem quer conhecer o Pai tem que passar por Jesus. Tem que entender o que Jesus fez. Tem que entender o sacrifício, porque não sem sangue alguém alcança Deus. Tem que abrir mão da sua justiça para receber a justiça enviada por Deus. E Jesus diz: eu vim para que todos conheçam a Ti. O sonho de Deus é que nós venhamos a conhecer como Ele é, não como nós achamos. Amém, irmãos? Lá em Mateus 6, 7, eu me assustei muito, irmãos, quando eu li esse texto. Eu falei: meu Deus, eu e minha boca grande, precisamos refrear a boca. Lá em Provérbios diz: aquele que refreia a boca é perfeito. Mas não, criamos circunstâncias constantes. Não vai dar certo, está faltando dinheiro, está faltando coisa, fulano vai comer tal coisa e vai ficar doente. E vamos criando limitantes. O menino que vai virar nada. E vamos criando. Mas a Escritura diz que a dívida que nós tínhamos, Ele apagou. Lança sobre Ele a tua dívida. Lança sobre Ele o escrito de dívida ao teu respeito. Deus, nessa noite eu anulo as palavras, os decretos sobre a minha vida, e eu sou uma bênção, porque aonde eu boto a planta do meu pé, abençoado é. Sabe por quê? Porque você é a extensão de Cristo. Você é o corpo dele. Será que a minha mão é menos abençoada que meu pé? Não é. Não importa qual é a parte, qual é a função no reino que você tem, você é bênção. Flui de você a vida de Deus. Mas o cabeça tem que governar. Ele tem que ser o Senhor. Aleluia. Diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Tem gente que pega aquele texto que diz: bate na porta e vai se abrir. Ou menino é que fica batendo na porta. Quem tem a autoridade tem a chave do reino. Tem a chave. Quem tem domínio não fica chamando mamãe e papai para abrir porta. Governa e administra. Não andeis ansiosos. Buscai em primeiro lugar o reino, vontade de Deus, sua justiça, Cristo, o que Cristo fez, e as demais coisas você querá. Se você estiver no propósito, vai vir carro, casa, dinheiro, comida, provisão, porque isso tudo é demais. Eu sei o que vocês precisam. Eu tenho cuidado de vós. Mas o que nós entregamos para Ele? O que nós entregamos? Muitas vezes nada, como eu ouvi alguém falar aqui agora. Achamos que estamos entregando. Queremos governar. É o quanto eu tenho de dinheiro e eu fico limitado ao meu salário. Eu decidi um dia e falei: nunca mais o dinheiro vai ser Senhor na minha vida. Ele não é Senhor. Eu ouvi essa semana pelo menos 3 pessoas dizerem: nós precisamos de dinheiro para tudo. É verdade, irmãos? Obrigado, meu irmão. É verdade? É isso mesmo? Se eu preciso de arroz, eu preciso de dinheiro ou de arroz? Hein, irmão? De dinheiro ou de arroz? Se eu preciso de cura, eu preciso de remédio ou de cura?
cuidado com o Senhor na tua vida. Não importa por qual meio vai vir as coisas, contanto que venha do Senhor, porque por Ele, para Ele são feitas todas as coisas, dele não terei falta. É dele que você não vai ter falta. Agora você escolhe, porque a palavra mamon não é Deus, é segurança. Onde está a tua segurança? No trabalho, no amanhã? Quando o cara é bombadão, ele acha que é na força, né? Pode vir que eu bato. Não é assim? Quando o cara é inteligente, ele diz, não, eu vou desvendar isso aí. Mas Deus pega as coisas loucas, porque muitas vezes nós temos que nos ver como pequeno para poder confiar em Deus. E Ele diz, digo fraco, sou forte. Mas enquanto estamos fortes, somos fracos. Porque Ele é a nossa força. Quem que te governa? As faltas, as limitações, os problemas. Lá em Provérbios 18, diz que da língua provém a vida e a morte. Não precisa abrir não, senão vai demorar. Da língua, da tua palavra, pode dar vida ou dar morte. Tem um texto que diz assim: assim como o homem pensa no seu coração, ele é. Eu sou vencedor. Eu sou portador da glória de Deus. Eu tenho um chamado. Pode vir pandemia, pode vir fome, pode vir catástrofe. Eu sei, porque eu sei que Ele vai cumprir a sua palavra na minha vida. Você crê? E se fechar a porta, não tem problema. Ele abre outra. E abre outra. E abre outra. Aleluia. Tiago capítulo 1, esse texto é bacana. Sabe por quê, irmãos? Porque ele fala da boca grande do cara. E muitas vezes nós não percebemos. E nós falamos assim, não pastor, mas isso aí é normal. Tem alguns que dizem assim, eu sou ser humano, né? Sou ser humano. É assim que as pessoas falam. E quando elas falam isso, ela está dizendo então que ela não é espiritual. Ela está declarando a limitância sobre ela. Porque não tem nada a ver com as nossas fraquezas, mas tem a ver para onde nós estamos olhando. Para onde você está olhando? Para a tua fraqueza? Porque eu fico imaginando Davi olhando para aquele monstrão. E a história já diz que tinha outros irmãos dele, viu? Que eram mais que um. E os caras eram tão valentes que um exército não quis cair no braço com eles. E Davi era tão desproporcional que a roupa de um soldado se tornou uma sacola. Ele ficou boiando dentro dela. Mas sabe o que Davi não faltou? Essa paz que excede todo entendimento. Porque quando Golias veio, ele disse, quem esse incircunciso pensa que é? Quem esse homem que não tem aliança com Deus? Quem esse homem pensa que é? Pois eu vou contra ele, pelo Senhor dos exércitos. Era a força de Davi? Era a habilidade? Alguns dizem que eram as pedrinhas, era muito redonda e assim vai indo. É isso, irmão. Meu irmão, se Deus quisesse derrubar Davi, Ele derrubava de qualquer jeito. Sansão de qualquer jeito. Golias de qualquer jeito. De qualquer jeito. Um anjo veio
quando ele fez o censo e matou uma penca de pessoas. Jesus disse: por acaso tu não acha e tu não sabe que se eu quisesse, eu orava e ele mandava uma legião de anjos aqui? O problema é que muitas vezes estamos olhando para os nossos recursos. Deixa eu te contar um negócio. Ele é a fonte de águas vivas. E essa fonte, ela nunca cessa. E quem bebe dela nunca mais terá sede. Porque é aqui, ó. Aleluia. E o texto diz assim: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebestes um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca de cavalos, para que não tropece, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede que também navios têm grandes lemes e são levados por impetuosos ventos, com pequeninos lemes. Tão grandes os navios, mas um lemezinho faz ele mudar o seu destino. Grandes são os mares. O problema não é assim, irmãos? E o animal, o quanto que ele é forte, mas se você bota um cabresto nele, você o domina. Quem gosta de carro sabe, a gente fala assim: quantos cavalos tem esse carro? Porque cavalo é sinônimo de força. Sim ou não? Mas ele é guiado por algo tão simples. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grande coisa. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e por sua vez é inflamada pelo inferno. A língua, está falando da língua? Não, está falando daquilo que você fala. Porque o leme ele faz isso aqui, mas o que faz a função dele é o destino que ele aponta. Para onde a tua língua aponta? A Bíblia diz que Jesus falou: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o homem pode declarar vida ou morte, declarar vida ou morte, declarar destino ou ruína. Ou Deus é forte, ou ele é fraco. Ou ele é presente, ou ele é ausente. Aonde está Deus? Quantas vezes eu perguntei isso? E nos dias mais difíceis da minha vida, por último agora, eu tinha uma certeza: Ele estava comigo. Ainda que eu não estivesse vendo, ainda que eu não pudesse palpar, ainda que a tempestade estava ali revolta, uma coisa não me faltava: a convicção de que Ele estava ali. E é esse lugar que eu quero te colocar, um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar onde você vai ver o mar, a tempestade, e você vai fazer como Jesus: dormir. Porque a palavra foi dada: chegaremos ao outro lugar, chegaremos a outra margem. Iremos, avançaremos, conquistaremos, ganharemos almas. Eu não sei, mas às vezes eu olho para a minha vida e digo: Deus, o chamado é grande, a unção é grande, e de repente o diabo diz: não, as pessoas são difíceis, as pessoas não contribuem, as pessoas. Eu digo: opa, parou. Deus, toca agora. Quando lhe falta palavras, deixa Ele fazer. Quando você não tiver o que falar, louva. Jó estava
estava lá vivendo um terremoto. E ele disse: vou adorar. Como fala louca mulher, fracassou. Eu vou adorar. Por quê? Eu não lembro quem foi o meu bisa, ou quem estava lá atrás dele, porque esse não é o legado. Jesus disse que o legado é aquilo que a gente faz nele. Um dia Deus olha para Abraão e diz: pega o teu único filho. Ué, mas ele tinha dois, mas um não foi feito no Espírito, um não foi feito na palavra, um não foi feito guiado por ele, um foi feito na carne, na força do seu braço. Mas até o que Deus te dá, Ele prova, para ver se você segura. Sabe por quê? Porque nós somos feitos à imagem dele. Imagem é função, não é semelhança de imagem de verificado. Nós temos a mesma função que Deus. Somos provisão, somos fonte, somos aqueles que vão abençoar, que vão levar, que vão cuidar, que vão proteger. Imagem. Deus te chamou para governar. Aleluia. Tiago 4, verso 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar de vossos prazeres. Esse texto é interessante, porque às vezes as pessoas dizem: não, é porque pediam errado. Não, irmão, é porque você pede o que você quer, você não pede o que Ele está querendo para você. Deus me dá um carro novo. Tu precisa de um carro ou não? Tu precisa que Ele te leve num lugar e não quebre. Deus me dá uma roupa porque essa está rasgada. Ou tu não precisa passar frio. Ou não? Que isso, pastor? Isso é duro demais. Duro, irmão. Eram os apóstolos que caminhavam 40 quilômetros a pé, que não tinham lâmpada, não tinham forno, não tinha energia, e eles ganharam multidões de pessoas para Cristo. Não tinham motores. Nós seremos mais cobrados do que eles. Temos internet. Pessoas estão em casa e estão recebendo. Naquela época, a mulher teve que correr o risco de morrer para tocar na orla do mestre. Mas hoje, eu sou igreja, eu estou em casa, né? A gente conversava hoje sobre isso. Eu também sou igreja, mas eu quero ver eu ficar longe da igreja. Porque é conectado, é junto, é unido. Pastor, mas dá trabalho. É isso aí, irmão, para tu ver o quanto você precisa ser moldado. Porque te dá trabalho porque você não está morto. Porque se você tivesse morto, você não estava sentindo. Ou não? Porque morto não sente. Jesus disse: vem, só Lázaro levantou. Ninguém foi para Jesus, só Lázaro, porque estava morto. O único que entendeu a mensagem. Nicodemos, morre. Ele era um mestre da lei, mas não entendeu, porque queria governar no seu conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, fala de um texto, 10:1-2, diz assim: a lei, tendo sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, aperfeiçoar. Diga nunca.
os que se chegam ao culto. Ou seja, a lei era a lei da obra, a lei de fazer, a lei de estar sempre ali cumprindo. Outro texto diz assim, aquele que quer cumprir a lei, cumpra toda. Mas também tem outro texto que diz, a fé não é pelas obras, a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, é pela fé. Sabe o que esse texto está dizendo? Que aquilo que era sombra nunca pôde aperfeiçoar alguém. Diga, a lei de Deus dada a Moisés, a antiga aliança, nunca, diga nunca, grave isso. Se você quiser cumprir, olhar para você o quanto você é esforçado, você vai cada vez se distanciar mais de Deus. Sabe por que eu o adoro? Porque eu muito fui perdoado. E todos os dias eu lanço sobre Ele a minha maldade. Todos os dias eu digo para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Todos os dias eu digo, Senhor, me dá o pão nosso. Senhor, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha a Tua vontade, porque a minha vontade me afasta de Ti. Todos os dias eu olho para Ele e digo, Deus, não me deixa cair em tentação, porque eu sou tentado o tempo todo a reclamar, a murmurar, a apontar, a julgar. E quando eu olho para Ele sendo fraco, Ele me faz forte. Mas isso é constância, constância. E o jejum me ajuda nisso, a oração me ajuda nisso, a adoração me ajuda nisso, porque eu vou submetendo o meu espírito, submetendo a minha vida, queimando no altar, para que Ele possa fazer a vontade dEle. Porque senão eu vou ver a televisão, ouvir a notícia, e eu digo, está tão perigoso. Sim ou não, irmãos? Não dá mais para andar na rua. E eu vou declarando, morte, morte, morte. Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa, Ele te chamou para ser louco mesmo. Você escolhe o que você quer viver. Tem gente que vai andar na beirinha, vai andar no rasinho. João Batista andava com roupas de camelo, comia mel silvestre e andava lá fora da cidade. Mas ele era o profeta. Eu não sei, não tem problema, tem círculos, meios que não vão te aceitar, faz parte, mas não julgue eles, porque o que você tem foi Deus que te deu. Aleluia. E esse texto diz assim, doutra sorte não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência do pecado. Vou te explicar. Todo ano alguém tinha que ir lá apresentar sacrifício, e ele entregava ao sacerdote. O sacerdote era o olho de Deus, era ele que julgava se o sacrifício era bom ou não. A vida era o sacrifício, era o cordeiro, não o que você fez ou o que você deixou de fazer. Se a ovelha fosse ruim, o teu pecado não era perdoado. Jesus é tua ovelha. Mas sabe o que acontece? Todo ano tinha que ir lá, e nunca saía a consciência do pecado, sempre culpado. Agora Jesus morreu, levou de uma vez por todas, e Ele tirou a consciência da culpa. Por que tu te anda culpando? Lança sobre Ele, deixa Ele carregar teu fardo, teu pecado, teu erro, tuas faltas. Diz assim, Senhor, tu sabe, e continua. Deixa Ele prover, deixa Ele mover. Não fica desesperado, deixa Ele mover as águas. Às vezes a bênção de Deus, ela vem no rebote, ela vai e volta, e a gente não vê, porque parece que passou. Eu não sei você, mas às vezes cai quantias na minha mão, cai presentes na minha mão que eu tenho que passar. Mas o rebote é bom, irmão.
Porque quando volta, ó, meu número. Está entendendo? Mas muitas vezes nós seguramos e não é o nosso número. Porque semente é para colocar na terra. Quem não tem semente na terra não tem fruto. Mas a gente tem que tratar a semente como semente. Porque toda vez que eu dou uma semente de vai faltar na minha casa, vai faltar não sei aonde, não é semente. Porque você não entendeu. É sacrifício. E sacrifício não santifica, não tira a consciência. O que tira a consciência é o que ele fez, é se apoiar nele. Aleluia. Efésios 2, 8, 9 diz assim, ó, que não é por obras, mas é por fé. Não precisa abrir, senão a gente vai ficar andando muito. Eu anotei um monte de coisa. Efésios 2, verso 8, 9 diz que não é por obras, mas é por fé. O que é fé, pastor? É a substância das coisas que eu não vejo, mas espero. É quando eu não sou guiado pelas minhas percepções. Porque aquele lá, como dizem Provérbios, que fica olhando para o vento, nunca cegará, nunca vai plantar. Porque se você esperar o tempo favorável, você nunca vai fazer. Deus te chama, você se move. Se você vê a situação, você se move. Deus nunca chamou ninguém parado. Deus sempre chamou alguém que tinha algo para renunciar. Deus sempre chamou alguém que tinha ídolo para matar. Um dia um jovem chegou na igreja e falou assim: eu sei que eu sou pastor, fui chamado para isso. Eu olhei para ele e falei assim: tu não é não, cara. Aí ele disse: como assim? Eu falei: você nunca trabalhou, você nunca fez uma faculdade, você nunca namorou, você nunca nada, você nunca nada. Você não construiu nada, você não plantou nada. Pastor, você é duro. Não, eu não sou duro. É real. Tem que cair em si. O que você tem para dar para Jesus hoje? Ele disse: nada. Eu falei assim: então, começa a viver, começa a produzir. Porque um dia Ele vai pedir os teus sonhos. E você vai entender o que é viver por Jesus. Porque o que você está fazendo hoje é querer viver nas costas dos teus pais, como um sonhador. Tu acha que é fácil falar isso, irmão? Não é fácil. Mas já fazem 5 anos e a situação é a mesma. Estava errado? Está entendendo? Nós fomos feitos para produzir, para criar, para fazer, para governar. Lá em Mateus 13:1, não precisa abrir não, fala sobre a parábola da semente. A semente é a palavra, a terra é o coração. Mas se você perceber, o drama ali não era a qualidade da semente, nem do semeador. Era o quanto aquela terra absorvia e tinha solidez de frutificar. Eu acho massa que tem uma das fases do coração que é assim: não tinha raiz em si mesmo, não sabia quem era, não tinha identidade. Se você não tiver raiz em si mesmo, não souber quem você é em Jesus, não souber para o que Ele te chamou, toda hora o diabo vai te roubar. Toda hora ele vai te derrubar. Toda hora quando alguém fala algo para você, você vai ficar mimizento. Por que falou isso de mim? Passa por cima, irmão. Eu sei quem eu sou em Cristo. O pastor falou isso porque ele me ama, porque ele está enxergando algo que eu não estou vendo. Minha esposa falou isso porque ela está enxergando algo que eu não estou vendo. Deus, isso é verdade, Senhor, mostra para mim, Senhor, porque eu não posso ficar desapercebido. Senhor, mostra para mim, revela, Senhor, para mim, porque eu não quero estar perdido.
verdade. Mas enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. E ficamos competindo. Quem está certo, quem está errado, quem está certo, quem está errado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi Deus curar com um copo d'água, com azeite, com óleo, com assopro, com estalinho, com palavra, com profecia, por ligação, por anjo. Qual que é a forma? Deus. Deus. Quando você entende que Ele é a fonte da vida, Ele te cura. Tem alguém com dor aqui? Quem está com dor? Pode falar, irmão, não sacanha. Está com dor, irmão? Está com dor? Aonde está doendo? Teu braço? Encosta nessa senhora aqui. Pode ele encostar nela. Jesus vai te curar agora. Pode só encostar nela. Pode levantar. Cadê a dor? Cadê a dor? Oi? Foi embora? Ela cura. Ela cura. Glória a Deus. Ela cura. Ela cura. A palavra. Eu sou um homem de governo. Eu sou filho de Deus. Você também não é? O governo está sobre a tua vida. Se eu tivesse só para você dar um pulo, você seria curado. Porque o governo está sobre ti, está sobre mim. Mas se você fecha o coração como cristão, você mesmo está dizendo: não sou curado. Porque você tem governo. Irmão, curar a gente incrédula é fácil, porque é criatura. Filho de Deus é quem aceita Jesus e deixa Ele governar. Igreja são os mais difíceis, irmão, porque estão cheios de sofismas. Não, porque Deus vai falar comigo, Ele sabe como eu gosto. Você não tem noção como eu já ouvi isso. Irmã, você quer que eu ore pelo quê? Deus vai te falar. Sou guru não, cara. Está entendendo? Mistificamos algo simples. Jesus olhava e dizia: o que queres que eu te faça? Jesus perguntava, porque a gente quer ver onde está a tua fé. Às vezes você olha para uma pessoa, como eu já orei para uma pessoa que tinha a mão toda torta, e eu falei: o que você quer que eu faça? Ele disse assim: ora pelo meu INSS, porque eu quero ganhar aposentadoria. E a mão? Não, foi Deus que fez. Meu Deus. Entendeu? Está até hoje com a mão torta. E a mulher dele foi curada do lado. E ele não quis, porque ele queria a aposentadoria. Está certo, está errado? Não sei, irmão, mas quando eu vejo essas coisas eu digo: a gente precisa realmente saber o que a pessoa quer, para que eu lance a semente com precisão, para que essa semente dê fruto. E às vezes a semente não é aquela semente que você queria, mas é a semente que ela suporta. Sim ou não? Aleluia. Tanta coisa para falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas sabe, irmãos, Jesus, Ele é a palavra, não é? Mas Moisés também foi a palavra. Quem sabia disso? Moisés foi a palavra. Os profetas foram a palavra. A grande diferença é que o ministério antes de Cristo eram as coisas da sombra. Deus ainda não tinha se revelado porque faltava justiça, faltava o cumprimento. Mas em Cristo foram reveladas todas as coisas. Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter acesso e pudéssemos entrar diante do Pai sem consciência de pecado. Nós entramos na igreja, aceitamos Jesus, nos sentimos perdoados, começamos a membrar,
E depois entramos de novo na culpa. Eu não ofertei. Hoje eu não orei. Hoje eu não... Aí começa, não. E parece que Deus está com o dedão apontado para ti. Quem já se sentiu assim? Não é só você não, porque o povo ficou com vergonha. É real isso. É real. Deus não está te culpando. Pelo contrário, Ele está te amando. Quando Deus te fala alguma coisa, Ele não quer te privar de algo. Ele está te protegendo. Agora o diabo não. O diabo ele está te privando. Porque ele te coloca debaixo do jugo. Do jugo. Quem sabia que a lei de Moisés é chamada de a lei da morte? Pastor, mas não é o pecado? Sim. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem regra, não tem descumprimento. Sim ou não, irmão? A Bíblia diz que a lei veio para realçar o pecado, para fazer ele mais evidente, para nos tornarmos mais transgressores. Eu achei que era para mudar. Não tem lá os 10 mandamentos, eu tenho que cumprir. Sim ou não, irmão? Pastor, você está pregando heresia, pastor. Tô não, irmão. Isso é verdade aqui dentro. Você não tem noção como isso é verdade. Jesus diz: novo mandamento vos dou. Ele não está mudando a Bíblia. Quando foi dado os mandamentos, o povo pediu. Deus não queria dar. Deus disse: santifica o povo, porque eu vou me mostrar para eles. Vou me relacionar com eles. Sabe o que o povo falou? Moisés, tudo que Deus pedir nós faremos. Meu irmão, tem um livro que eu li, que ele dá o exemplo do filho que ganha a mesada. De repente o filho fica tão feliz com a mesada e diz: pai, a partir de agora só vou ganhar a mesada se eu lavar a louça todos os dias. Aí ele lava 5 dias, de repente ele fura um dia. Chega no final do mês, ele: pai, cadê a mesada? Ele diz: você disse que ia lavar todos os dias para merecer a mesada. Você criou a condição. Mudamos a mão de Deus na nossa vida por causa da nossa consciência. Mudamos o agir da provisão de Deus por causa da nossa consciência. Porque queremos ser merecedores. Porque eu tenho feito a tua obra, porque eu abri mão, porque eu, e começamos. De repente Jesus olha assim as criancinhas chegando. Delas é o reino. O que elas fizeram? Se alegraram na presença do Mestre. Todos os discípulos correram, mas teve um que não. E é o único discípulo que reclinava no peito do Mestre. Todo mundo lá: não, porque eu vou ser o governador dos céus, eu vou ser o tesoureiro, porque eu vou fazer, né? E João estava lá, ouvindo os compassos do coração. Maria e Marta, né? Uma lá recebendo as pessoas, necessidade de fazer. Irmão, tem que fazer ou não tem? Tem que fazer, irmão. Mas não adianta, irmão. A melhor parte é de quem senta. Porque, irmão, se aqui tivesse assim centenas de carros lá fora, ia ter que ter alguém cuidar dos carros. Normal. Para organizar. Mas o cara que estava aqui recebendo o movezão do Espírito Santo está recebendo mais do que o cara lá fora. Não tem jeito. Sim ou não? Mas é um propósito, é um tempo. E eu pergunto para vocês: qual é o tempo da vida de vocês? É o tempo de você ficar batendo na porta? Ou é o tempo de você olhar para Deus e dizer: Deus, eu sei, porque eu sei que você está aqui. Me usa, estou disponível. Pastor, mas se Ele não quiser usar, você está disponível. É diferente. Ele usa se Ele quiser. Se Ele não quiser, se alegra com o que Ele está usando. Porque muitas vezes Deus nos coloca de escanteio para provar o nosso coração.
Porque às vezes nós queremos o nosso governo, o nosso reininho. Não mexe mais comigo, irmão. Ver pessoas sendo curadas. Não é porque Deus me usa muito, porque no começo eu dizia assim: vou mostrar que sou homem de Deus. Bobagem. Bobagem. Sabe o que é ser homem de Deus? Homem de Deus é quando a pessoa vê Deus em você. Homem de Deus é quando ela fala assim: cara, esse cara chora comigo. Esse cara se compadece comigo. Esse cara anda do meu lado. Isso é ser de Deus. Isso é carregar o fardo um do outro. Isso é ser de Deus. No meu trabalho, um dia um colega chegou para mim e falou assim: cara, nem parece que você é crente. Você não fica enchendo o meu saco. Eu falei, ele levantou a bola para me chutar, né? Eu olhei para ele, dei um sorriso. Eu falei assim: cara, eu morro de vontade de falar algo de Deus para ti, mas teu coração está fechado. Mas abre para tu ver. Eu entro e entro bonito. Aí ele deu um sorriso. Não é isso. Eu falei assim: é só a deixa. Está entendendo? Jesus veio. Preste atenção na profecia de Cristo. Cristo tinha limitação de unção? Cristo tinha limitação de unção? Cristo faltava identidade? Então Cristo sabia o que ele estava fazendo, né? Ele diz assim: ó, eu fui ungido. Ou seja, ele foi imerso na presença de Deus, mergulhado na presença de Deus com um propósito. Eu fui ungido para libertar os cativos. O que é cativo? Preso. Então ele tinha uma unção que tinha esse poder, libertar. Pregar as boas novas. Então ele tinha uma unção de um novo tempo, de algo novo. Top, não é? Mas olha o destino: aos contritos de coração. Por mais que você fale, se aqui dentro não tiver um contrito, são só palavras, são só como um sino que ecoa, sem sentido nenhum, não muda ninguém. Mas Jesus diz: ah, quem me dera tivesse ouvidos para ouvir de fato, e olhos para ver de fato, e eu o curaria. A vontade dele é nos sarar, é nos restaurar ao Éden, ao lugar de prazer de Deus. Mas enquanto nós não nos rendermos. Um colega meu uma vez pregou uma mensagem linda. Ele falava do trigo e do joio, a diferença, porque os dois nascem igualzinho. Eu sou um analfabeto da agricultura, um ignorante. E ele disse que a diferença é que quando chega no ápice, do ponto da colheita, o trigo fica em pé. O joio fica em pé, duro assim, ó. E o trigo ele se rende. O joio está sempre orgulhoso. Eu sei como fazer. Parece, eu sei. Você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe. E é sempre todo se defendendo, ofendido. O trigo não. Ele se dobra, ele ouve. Deus, isso é de ti. Isso que essa pessoa está falando é de ti. Vem do teu coração. E tu está entregando para Deus o tempo todo a tua vida, lançando sobre Cristo para que Ele carregue o teu fardo, para que Ele possa te apontar. Sabe, irmãos, um dia olharam para Jesus e disseram: esse não é o filho de José, de Maria? Os irmãos não estão no nosso meio? Sabe o que eles estavam dizendo? Esse não é mais um. A mensagem de Deus pode chegar na tua porta e você não perceber, porque está julgando com os teus olhos. Eu preguei um dia aqui na igreja e eu tentei, irmão. O trem estava feio.
Mas o irmão Pedro veio e despencou. Eu falei, Jesus, o que eu apanhei, o irmão Pedro detonou aqui. Porque ele pregou a mesma coisa que eu. Só que dele alcançou. E eu consigo ver essas coisas. Eu estava lutando com o mundo espiritual enquanto eu pregava. Ele estava aqui só derramando a unção, fluindo. Aí eu sentei com a pastora Fábio e falei, Fábio, boa foi a mensagem do irmão. Por quê? Porque ela atingiu o seu objetivo. Deus se manifestou. Não tem nada a ver comigo, irmão. Já perdi meu nome faz tempo. Não tem nada a ver com cargo. Eu não tenho cargo, eu tenho trabalho. E é muito. Vou dar a minha vida, vou gastar a minha vida para Cristo. E quando alguém me chamar a atenção e me repreender e me perseguir, eu vou dizer, Deus, obrigado, é por causa do teu nome. Porque já teve um tempo na minha vida que eu fui em lugares pregar aquilo que Ele mandou e nem tchau me dava. Tinha cura, tinha sinal, e eu saía na porta, chorava, não prego mais. Sabe por que eu dou risada? Porque isso demonstrava a minha falta de raiz, o como eu era órfão e como eu queria ser aceito, respeitado pelo quem eu era e não por aquilo que eu sou em Cristo. Sim ou não, irmãos? E comecei a parar. Sabe o que eu fazia? Me chamavam para pregar, eu indicava alguém. Pastor, você não tinha palavra? Tinha palavra. Mas eu chamava alguém. Até que um dia eu botei uma pessoa para pregar no meu lugar. E eu fui junto. E naquele dia começou a manifestar demônio, começou a acontecer um monte de coisa. Quando eu vi, eu estava botando a mão, estava fazendo as coisas. E aquele povo lembrou de mim, depois que eu saí de lá. E sabe o que é interessante disso tudo, irmãos? É que Deus falou para mim bem assim, ó. Porque você quis se preservar. A unção que você tem não pode ser cura para aquele povo. Eu chorei, irmãos. E não é porque o outro homem não era de Deus. É porque cada um de nós temos uma medida. Temos um propósito. E o meu propósito era aquele. E eu passei o bordão. Não passe o bordão, irmão. Não passe. Não se preserve nesse ponto. Morra mesmo, se entrega pelo propósito. Pastor, mas é porque às vezes eu caio, não tem problema. O cair é do homem. Às vezes eu erro, não tem problema. Levanta e continua. Não esqueça, Ele é a tua força. Ele é a tua força. Pastor, às vezes quando faltam as coisas eu falo mesmo, tá faltando. Cadê Deus? Tu acha que Ele já não sabe que está aí dentro esse medo? Só tu que não sabia que estava vivendo uma performance, um artista gospel. Porque nós somos artistas gospel. Quando as pessoas nos confrontam, tu não tem fé, eu tenho. Não é assim? Deixa eu te contar um negócio. Até o diabo crê, que estremece. Mas isso não é a fé de Deus. Lá em Atos capítulo 13, salvo engano, fala: porque eu escolheria um dos filhos de Jessé que fará tudo o que eu pedir. Fará tudo o que eu pedir. Quando vão entender que sacrifício eu não quero? Quero obediência. Mas essa obediência, irmão, não é limitação, é proteção. Quando eu peço algo para o meu filho, eu não estou querendo. Tu vai ver o quanto eu sou autoritário. Ou tu faz isso com teu filho? Tu está apontando ele para um lugar melhor.
Filho, não bota a mão na tomada, filho, vai te machucar. Filho, não sobe na cadeira, se você cair, você se machuca. Filho, não corre descalço, o chão está molhado. Os nãos que Deus dá para nós é proteção, é cuidado. Deus, eu fui chamado para pregar, eu estou pronto. E Deus fala assim: espera. Deus, mas espera, não quero te perder. E é assim, irmãos. Quem entendeu? Deus, Ele está te chamando a um lugar diferente em Deus. Eu trouxe muitos textos para ler e eu não consegui ler, mas eu sinto paz no meu coração. Eu sinto que você está entendendo que dele você não vai ter falta, porque o Salmo 23 do original fala: dele não terei falta. Não é de coisa alguma, é do Senhor. Diz o salmista: ainda que eu vá no mais profundo abismo e eu tente me esconder naquele lugar, lá tu estarás. Mas sabe de uma coisa? Quando você está nesse abismo, Ele olha para ti e diz: Elias, vem para fora. Filho pródigo, se levanta e vem. O ir é nosso. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Deus não vai te obrigar a nada. Ou você crer que Ele é bom e que Ele tem o melhor para você, ou você vive segundo os teus pensamentos. E é por causa disso que muitos se perdem. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, ó Deus, na tua presença. Deus, eu não vim neste lugar, ó Pai, para ofender ou menosprezar ninguém, porque não é a minha opinião. O Senhor sabe, Senhor, o quanto eu sou limitado, o quanto, Senhor, eu tenho fraquezas. E é sobre isso que eu vim pregar, Senhor. Que é o quanto o Senhor tem me fortalecido nas minhas fraquezas. O quanto o Senhor tem pego esse vaso, essa madeira imperfeita, e colocado ouro. Nós estamos hoje aqui nessa noite, Senhor, na condição, Senhor, de madeira, na condição de barro, daqueles que erram, daqueles que são limitados. E é sim, Senhor, madeira como a cássia, cheia de nós, cheia de imperfeição, Senhor. Derrama, Senhor, o teu ouro essa noite. Derrama, Senhor, a tua unção. Derrama, Senhor, a tua presença. Fortalece, ó Deus, o cansado e o abatido. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa fonte, a nossa fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas mal nenhum. Ah, Senhor, Tu não dorme, Tu não descansa, Tu não é homem para mentir. Tu tens chamado, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, a um lugar mais excelente, a um descanso em Ti, Senhor. Esse descanso, Senhor. Esse descanso, ó Deus, que o irmão Pedro pegou, Senhor. Esse descanso, Senhor. Aonde, Senhor, nós não vivemos de vista, mas nós somos lavados pela Tua palavra. Aonde nós não vivemos do que comemos, mas comemos a Tua palavra, porque é ela que é vida, Senhor. É ela que transborda os montes. Os nossos olhos estão olhando para o alto, porque é daí que vem o nosso socorro, Senhor.
geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Obrigado, Jesus, Pai, porque o Senhor, Pai, eu sei, Pai, que os teus olhos estão sobre este lugar, Deus, sobre as nossas vidas, Pai, sobre cada vida, Pai, que recebeu essa palavra numa terra fértil do seu coração, Pai. Eu sei, Pai, que muitos vão sair deste lugar, Deus, carregando algo especial da tua parte, Deus. Talvez alguns ainda não sabem o que é, mas entendemos, ó Deus, que é bom, que é perfeito, que é agradável, Jesus. Pai, eu não conheço muitos dos que estão aqui, Pai, mas o Senhor conhece o profundo, o íntimo do coração. Eu vejo, Pai, muita fome, muita sede. E assim, ó Deus, como que cada um aqui, Pai, que tem fome e sede, aquilo que eles necessitam do Senhor, o Senhor vai dar para que eles possam alcançar. O faminto, o sedento, o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, Pai. Esta boa semente, Pai, seja lançada sobre as mãos, a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus.